Nós temos meditado um pouquinho sobre o temor do Senhor e hoje a gente vai dar um passinho, só um passinho a mais. Queria que vocês pensassem onde é que vocês têm escutado alguém trazendo mensagem sobre temor, sobre julgamento. Quem é que vocês têm ouvido que está colocando vidas na ordem, num posicionamento certo, olhando para o que vem pela frente, para poder se posicionar de um jeito em que não passe pelo susto de ser condenado. E aí discernam o que precisa ser ouvido e o que precisa ser praticado. Nós vamos falar um pouco disso hoje. Para isso vamos ler 2 Coríntios 5:10. Nós temos visto que Deus mantém algumas palavras na Bíblia para a gente ter temor. E Ele vem e se manifesta de uma forma gloriosa para aumentar esse temor. E essa é uma dessas palavras, 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. O julgamento existe. Existe um tribunal. Cristo será o juiz. E a lei que ele segue é a sua própria palavra. E se isso não tem sido pregado, as pessoas esquecem. E se você esqueceu do julgamento, sua vida tende a ficar mais irreverente. Você passa a cantar sobre a santidade de Deus, mas a viver de forma como se a santidade não fosse tanta. E nós meditamos nas últimas 2 semanas sobre a estrutura histórica que a Bíblia mostra de caos, ordem, glória manifesta em cima da ordem e julgamento consequente. Deus sempre faz isso, Ele faz em todas as histórias dele. Existe um caos, Deus vai e põe ordem no caos. Com tudo em ordem, Ele desce. E quando Ele desce, Ele traz a palavra, a lei, na sua própria presença. E manifesta a sua glória, que é a sua presença. E quando a sua glória é manifestada, Ele espera a nossa resposta. Como é que nós respondemos a isso? E em sequência, vem o julgamento, conforme a resposta que a gente dá. Hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre o julgamento em si. Quando que ele acontece? Nós vamos enfrentar, está escrito no texto. Todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele pode ser mais cedo ou mais tarde, mas será. E muitos pensam que o julgamento vai ocorrer só na eternidade. Mas os outros casos que nós vimos, de pessoas que foram punidas pelo Senhor, não esperou chegar à eternidade. Foi antes. Deus manda às vezes o julgamento antes. E muitas vezes é um julgamento que causa morte. Por exemplo, nós vimos que Nadab e Abiú são os filhos de Arão, que entraram com fogo profano diante do Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança. Foram fulminados na hora. Isso é um julgamento imediato. Nós vimos que os israelitas que morreram no deserto viram a glória de Deus, andaram com a glória de Deus, viram sinais da glória de Deus e morreram no deserto, porque não mantiveram uma vida cheia de reverência. Nós vimos que depois que Davi pôs ordem na nação,
começou de novo a desviar com os outros reis, e o povo sempre indo cada vez mais para distante de Deus, até chegar em mais um julgamento, quando Deus mandou a Babilônia para tomar, destruir, matar e levar muitos prisioneiros. E no Novo Testamento nós vimos a história de Ananias e Safira, quando, logo depois do Pentecostes, quando a glória desceu de uma forma íntima, como nunca tinha acontecido, Ananias e Safira foram irreverentes perante o Senhor, não tiveram temor e foram mortos na hora. São duas situações aqui. Ananias e Safira e Nadab e Abiú morreram na hora, mas o povo de Israel que pecava direto não morria na hora. Eles demoraram 40 anos para morrer no deserto. Eles demoraram muitas décadas para serem levados prisioneiros para a Babilônia, por exemplo. Qual que é a diferença entre esses dois casos? Por que em alguns casos é rápido e por que em alguns casos demora? Quando é que ocorre cada caso? E no nosso caso, qual que é? Se você olhar para a sua vida hoje, na santidade que você tem, na reverência que você tem, no temor que você tem, não estou falando de amor, estou falando de temor. Porque o amor todo mundo tem. Num grau maior ou menor, todo mundo ama a Deus, mas amor sem temor gera uma vida irreverente. E temor sem amor gera uma vida errada também. Então tem que ter um equilíbrio entre o amor e o temor. E o amor sem o temor não é um amor profundo. É o temor que faz o amor ser profundo, porque o temor de Deus, do julgamento, faz você querer obedecer Ele. E Jesus falou que quem ama Ele é o que obedece. Então se você tem só o amor, mas não teme, você não obedece. Então seu amor é pequeno. Nós precisamos ter os dois, na máxima intensidade, amor e temor. E Deus sempre se manifesta na sua glória para gerar temor. Porque o amor parte dele. Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou do pecado. Ele nos supre. Ele nos faz filhos enquanto éramos inimigos. Ele vem para nos resgatar. Antes da gente ir atrás dele, ele veio atrás de nós. O amor é sempre de lá para cá. Nós o amamos com o amor com que ele nos ama. Mas o temor, ele espera nosso. Ele espera que você ouça a palavra de amor e bondade dele. E quando nós falamos de julgamento, de ira, de punição, nós estamos falando de misericórdia. Porque o julgamento em si, punitivo, não é um ato de misericórdia. Mas o aviso é. Deus está avisando antes. A palavra dele é cheia de casos para nos mostrar pela misericórdia a bondade dele. E essa semana eu estava pensando sobre a bondade e eu tremi de novo no temor de Deus quando eu pensei que eu posso morrer sem nenhuma doença. Isso vai ser bondade de Deus. E ele vai, na sua bondade, me cobrar pela bondade que ele me deu. E se alguém morrer afogado, não morreu queimado. E se morreu queimado, não morreu afogado. E se a pessoa morreu queimada, Deus foi bom de não deixar a pessoa morrer afogada. E se a pessoa morreu afogada, Deus foi bom em não deixar a pessoa morrer queimada. Então a bondade de Deus, ela foi o tempo todo do ser dele para nós. E nós seremos julgados por receber tanta bondade e vivemos uma vida com ou sem temor. Mas Deus sempre manifesta o seu julgamento, dependendo do quê? Quando é que ele é rápido e quando é que ele demora. Tudo depende da glória. Vamos ler Tiago 5,7 na Almeida Revista Atualizada. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Que chuvas? Parece que ele está falando de chuva de água, né?
Aqui ele está no sentido espiritual de que a chuva é o derramamento da glória de Deus. Vamos ler de novo com essa perspectiva. Chuva é o derramamento da glória de Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Quando é que ele vem? Na segunda vinda dele. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, derramamentos da glória. As primeiras chuvas aconteceram já em Pentecostes, quando ele derramou o Espírito sobre cada pessoa. A sua glória entrou em cada pessoa de uma forma como nunca aconteceu. Foi depois daí que Ananias e Safira morreram, porque a glória estava bombando naquela geração. A primeira chuva. E olha lá em Atos 2, 17 a 20. Vai falar da segunda chuva. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Essa é a última chuva. Nós estamos esperando essa chuva. Ela vai acontecer. Deus vai derramar sua glória mais uma vez. Dizem que é maior ainda do que aconteceu em Pentecostes, porque a maldade do ser humano multiplicou-se. Então Deus vai vir cobrindo isso com mais glória do que em Pentecostes. Só que entre a primeira chuva e a última chuva, nós estamos nesse período. O que acontece nesse período? A glória vai diminuindo. Sempre. Nossa tendência é acostumar com a presença de Deus, acostumar com a glória e ficar irreverente. E aí nós passamos a afastar a glória da gente. E ela vai se afastando devagar. Por isso que tem dois textos que eu gosto muito. Um que diz que nós não podemos entristecer o Espírito, e outro que amplia isso para um nível máximo. Não podemos apagar o Espírito. Quando nós fazemos isso, nós vamos expulsando a glória da nossa vida. E o derramamento vai diminuindo. Hoje a gente pede uma gotinha. Cadê o derramamento? Aguaceiro. O que é? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. É rios. Jesus, ele não é um copo, um conta-gotas. Você não vai tomar um gole dele. Ele falou que se você pedir para ele, ele te dará água viva, que fluirá para a eternidade. Ele é a fonte da água viva. É um aguaceiro que tem que cair. Mas a gente, depois da primeira chuva, teve tanto nojo, tanta irreverência, tanta distância, te acostumou tanto com a religião, acostumou tanto com palavras falsas, acostumou a viver uma vida humana, que a gente pede gotinhas. No lugar do amor que ardia, do temor que ardia, agora tem um altar frio, um altar sem vida, cheio de desejos egoístas. As pessoas vão nas igrejas, vai atrás de profetas, pede visitas, pede orações, para desejos egoístas. A hora que a gente cantou na última música, o Pai Nosso, fala alguma coisa do Pai Nosso que é egoísta. Santificado é o teu nome,
Você pede isso para ser santo, do jeito que Deus é santo, para o reino dele descer na sua vida inteiro, com o rei sendo o seu rei, para fazer a vontade do Espírito o tempo todo. Isso não é egoísta. Para ele te dar o seu pão de cada dia, não é para sobrar. E se sobrar é para você compartilhar. Para você não cair em tentação. Isso não é egoísta. É para não pecar contra Deus. Para te livrar do mal. Isso também não é egoísta. É para você estar vivo e fluindo e andando, voando, sem ter que enfrentar um mal que te derrota, para poder servir o próximo. Não tem nada egoísta. Mas a gente vai para a igreja e pede um monte de coisa, vai para Deus e ora todo dia, e lê a Bíblia e pega os versículos de promessas. Para quê? Tem uma promessa boa que a gente está falando hoje no nosso versículo. Todos haveremos de prestar contas, de nos colocarmos em submissão ao tribunal de Cristo. Isso é uma promessa. Você pode ter ouvido promessas de que se você der o dízimo, Deus vai abençoar e te multiplicar o dinheiro. Isso não é uma promessa. Isso é uma mentira. Não é esse sentido que a Bíblia fala do dízimo. Mas esse texto fala a verdade. Nós haveremos de enfrentar o tribunal de Cristo, com dízimo ou sem. Pega promessa para você e deixa ela moldar a sua vida. Tem que entrar na sua cabeça. Abandona o estilo de vida que faz o seu altar ser frio, sem paixão. Eu voltei a assistir a série The Chosen, lá de Jesus. Baixa no celular, dá para ver no celular. É de graça. Cada vez que eu vejo Jesus sendo interpretado, cada vez tem sido melhor, porque as histórias, as pessoas, a tecnologia vai crescendo, os atores vão ficando mais capacitados, e Deus vai capacitando alguns trabalhos, e esse eu sei que Deus capacitou. O impacto é gigante. Eu tenho visto esse trabalho de Jesus nessa série sendo feito de uma forma espetacular. Espetacular. Um Jesus simples, real, que tem uma vida extraordinária na simplicidade. E eu lembrei da Paixão de Cristo quando eu vi. E quando eu vi a Paixão de Cristo, eu já era crente. Eu falei, foi legal, mas não foi nada perto do real. Isaías diz que ele foi moído. E não chegaram a moer o ator da Paixão de Cristo. Ele só estava feio. Moído, sabe? Carne moída. Compra amanhã carne moída. Pega na mão. Jesus era aquilo lá. Só não teve nenhum osso quebrado. Eu vejo isso, eu vejo essa série nova de Jesus, eu falo, nossa, olha a vida extraordinária. Na cena, por exemplo, não sei se vocês já viram, em que desce um homem da maca pelo teto, quando Jesus perdoa os pecados dele e cura ele. Nessa cena aparece Maria Madalena num prédio em cima da casa que Jesus estava, e Pedro em cima da outra casa que Jesus estava, na frente da casa. E aí eles tentando organizar aquela multidão, aquele caos lá, e aí deu certo, eles conseguiram descer o paralítico. Pedro vira para ela, eu não tinha reparado a primeira vez que eu vi essa cena, eu reparei essa semana. Pedro vira para Maria e fala, tá tudo certo? Tá, é isso que a gente tem que fazer, né? Só isso que a gente tem que fazer? Quem faz o milagre é Jesus. A gente está ali junto, pegando o povo, atraindo, cuidando, desde Jesus fazer o milagre.
E aí tem outra cena que eu lembro de uns episódios atrás da primeira temporada que eu vi, que os discípulos estão pensando humanamente, né? Eles não tinham entendido ainda, era o comecinho do ministério. E aí Jesus confronta eles com uma situação, eles não entendem. E Jesus fala assim: logo vocês vão entender, logo vocês vão conseguir. Então Jesus sabia que não era possível, porque faltava o Espírito, faltava entendimento, faltava fé. Eram pessoas ainda humanas seguindo um líder humano. Mas ele disse que logo eles entenderiam e eles fariam o que eles viam acontecendo. Logo serão vocês. E eu me envergonho quando eu vejo essas cenas, porque a gente está 2000 anos depois disso quase, e a gente não faz 1/10 daquilo. Aí eu vejo Jesus vivendo essa vida extraordinária, e eu pensei, isso aí não é nada. Essa série é boa, mas a vida de Jesus real é infinitamente mais intensa e mais extraordinária do que eles conseguem pôr na tela. E não é essa vida da tela que eu quero, é a vida de Jesus real que eu quero. É a vida do Pentecostes, que a gente não tem mais, porque foi caindo, diminuindo, esfriando. Mas vai ter um segundo. Deus está colocando ordem no nosso caos. Ele está trazendo palavras de ordem. Poderia falar palavras de esperança humana para vocês, sabe? Vocês vão ser vitoriosos nas suas lutas, porque Deus vai agir na vida de vocês. Mas Deus não está falando para eu falar isso. Ele está falando o seguinte: vocês recebem a palavra verdadeira, profunda e completa do Evangelho todo para a vida de vocês. Sabe para quê? Para vocês verem quem vocês são. Para quê? Para vocês verem quem eu sou. Para quê? Para vocês andarem comigo, fazerem as obras que eu faço. Quando? Já. Aí você quer ter a vitória sobre as suas áreas da sua vida? Está aqui a solução. Mas se você não ter temor sobre o que eu estou te falando, você não vai ter vitória, você vai ter julgamento. Então me escuta e vive, ouve e obedece. E isso é uma palavra de ordem. E quando tiver tudo em ordem, ele desce. Ele vai descer nos últimos dias, na última chuva. Hoje está todo mundo meio que afastado de Deus. Você não se sente longe? Qual seria, pensando rápido aí agora, a condição perfeita da sua vida com Deus? Como você seria? Está longe do que está hoje? Talvez a gente está muito ocupado com atividades religiosas ainda, sabe? Talvez a gente está muito atento a doutrinas falsas que distorcem a verdade e afastam a gente do propósito que Deus quer, que é andar com Ele. Vamos pensar numa história aqui sobre um período crítico depois de Moisés. Vocês sabem que agora desceu sobre Moisés, né, de tal forma que ele saiu do monte brilhante, que ninguém conseguia ver a face dele, porque era a luz que brilhava, ele teve que pôr um véu. A glória desceu ali. Entre essa glória e a glória de Davi, em que Deus fez um novo pacto com Davi. Entre esses dois períodos teve uma queda de novo da glória de Deus, até ele levantar de novo Davi. É um período crítico, porque naquela época de Moisés as pessoas andaram com Deus, eles viram a glória, eles desfrutaram da presença, eles rejeitaram Deus, eles morreram no deserto.
Mas depois da geração deles, tinha uma nova geração que temia o Senhor, a geração de Josué e Caleb. Eles entraram na terra prometida e a glória se manifestou, a presença se manifestou, e Deus agiu porque eles tinham temor. E eles entraram e conquistaram a terra prometida, mas aí eles morreram. Depois que essa geração morreu, olha lá em Juízes 2:10. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Somos nós. A pessoa não conhece o Senhor e não vê pela fé as coisas que ele faz, que ele fez. Essa geração levou esse povo a desobedecer de novo. E essa desobediência levava de novo ao sofrimento. E aí o que Deus começou a fazer? Levantava pessoas chamadas juízes. O povo caía, se distanciava, pagava a glória. Caos de novo. Aí Deus levantava um juiz para pôr ordem. O juiz vinha e colocava a ordem. Aí o juiz morria, voltava para o caos. Outro juiz, ordem. Morria, caos. Outro juiz, ordem. Morria, caos. O tempo todo. Olha em Juízes 2:19. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Cada geração era pior que a outra. O povo de Deus anda e andava, e como sempre andou, de mal a pior. Vai piorando, 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 piorando. Até que chegou na geração de Eli, o sacerdote e juiz Eli. Ele governou sobre Israel por 40 anos. E diz que ele estava com seu coração entorpecido e a sua visão se fechando. Na versão NVI fala que ele estava ficando cego, mas a intenção do texto é falar em espírito. A sua visão, a sua revelação está se fechando. E ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes. E eles estavam mais corruptos do que próprio Eli. Olha em 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande, de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Estavam engordando com a melhor parte das ofertas, sem cumprir o ritual. E não é só isso, olha lá no versículo 22. Eli já estava muito idoso, 1 Samuel 2:22. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Gente,
o sacerdote. Vi as moças chegando na igreja para adorar a Deus, e eles seduziam as moças, levava para a cama. Versículo 29. Chegou um profeta e levou o julgamento de Deus para a família de Eli. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isto não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morram no mesmo dia. E se você ler a história, isso acontece. Eles morreram pela espada no mesmo dia que o pai morreu também. Depois de ficar sabendo disso, na hora em que soube, ele não ligou muito, mas também veio um cara e falou: olha, seus filhos morreram na espada e o inimigo tomou a arca da aliança e levou. Nessa hora que ele ouviu da arca, ele caiu de costas e morreu. Espera aí, mas tem algo estranho. Nadab e Abiú, filhos de Arão, entraram com fogo profano, só isso, e foram consumidos na hora. Olha o que esses 2 faziam, e não foram consumidos na hora. Então o julgamento de um foi imediato e o julgamento de outro foi adiado. Por quê? Pelo que fala em 1 Samuel 3, 1-3. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, primeira razão, as mensagens do Senhor eram muito raras. Segunda razão, as visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Onde não há mensagem do Senhor, porque é muito rara, não tem a presença do Senhor. Onde a palavra do Senhor não é dita, não é lida, não é vivida, não tem o Senhor. Você pode se enganar achando que está com Deus o tempo todo, mentira sua para você mesmo. Se a palavra de Deus não está no seu coração, o Senhor não está no seu coração, porque Ele é a palavra de Deus. Tem pouca palavra, tem pouca presença. As visões não eram comuns. Que visões? As revelações. Quando que elas acontecem? Na presença do Senhor. Jesus disse isso em João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei. E agora? E me revelarei a cada um deles. E me revelarei. Onde tem obediência à palavra, porque a palavra habita, tem revelação, tem visão. Em Mateus 16, 15 e 17, olha o que Jesus falou para Pedro, depois de ele perguntar: quem eles dizem que eu sou? Mateus 16, 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João.
Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Não é uma revelação de que você vai ganhar dinheiro. Não é uma revelação de que você vai ter alguém para te ajudar. Você vai receber um bem. Você vai para tal lugar no futuro. Não é revelação de profetada. Olha a revelação de Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que grande privilégio você teve, Simão. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Demônio sabe que ele pode te dar um carro novo. E aí ele revela para um profeta, e o profeta vem e te fala que é de Deus. E aí o carro chega. Obrigado, Deus, ganhei um carro novo. Isso daí o demônio pode saber. Mas isso daqui é só o Pai que pode revelar. Você percebe a diferença de profundidade entre uma revelação de profetada e uma profecia bíblica? A profetada fala das coisas materiais, seculares, temporárias, mundanas. A profecia bíblica entra lá no canto profundo do teu coração, onde você não quer que entre. E de lá ele brota água viva. Diz que Eli estava quase cego. Olha em Deuteronômio 34:7. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Por quê? Eli estava quase cego, Moisés enxergava bem com 120 anos. Eli não conseguia levantar, ele estava sentado na cadeira quando ele morreu, ele caiu de costa com a notícia. Moisés tinha todas as suas forças. Por quê? Por causa do nível de glória. Moisés não perdeu a visão, não perdeu a força, porque a glória de Deus tinha se manifestado na vida dele. Ainda fala, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Qual é a lâmpada que se apaga? A lâmpada que não tem azeite. O azeite é o Espírito Santo, é o fervor do fogo do Espírito Santo. A glória é retirada e foi retirada de tal forma da vida de Eli, da sociedade de Eli, por culpa dele, que era o juiz da época, da pior época que teve, que tinha só uma luzinha trêmula da presença de Deus. Ele, a glória não tinha mais. Percebe a diferença? A glória tinha acabado de ser revelada em Moisés, Hofni e Finéias. Não, Nadab e Abiú, filhos de Arão, entraram nessa glória. Na hora eles morreram. Mas lá na frente, sem glória de Deus, Hofni e Finéias, filhos de Eli, fizeram tudo o que fizeram e não morreram na hora. Por quê? Porque não tinha mais glória ali. Se você olhar para a sua vida agora e dividir entre no pecado ou na pureza, faz uma conta rápida aí na sua vida. Dá para dividir no meio? Metade da minha vida é no pecado e metade da minha vida é na pureza? Ou está mais para cá ou mais para lá? Que glória que você quer? Nós aprendemos dentro de igreja a viver nos frutos do pecado, evitando os frutos do pecado. Não mente, não amaldiçoa,
não, às vezes, usa calça jeans, usa maquiagem, coisas externas. Mas o coração, como disse Jesus, sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro, achando que está 100% santo, puro, mas está 100% no pecado. A gente veio de uma história dessa. Por isso que a nossa vida é assim. Nós retiramos a glória do Senhor. A nossa história de igreja retirou a glória do Senhor do nosso mundo. Porque quanto maior a glória do Senhor é revelada, mais rápido é o julgamento. Se tiver irreverência. Porque a luz e a santidade é tão forte na presença da glória, que quando o pecado entra lá, ele é consumido na hora. E a pessoa que leva o pecado também. E é um pecado deliberado, intencional. A pessoa sabe que está errada, mas ela continua cometendo pecado. Continua tendo ídolos. Continua não colocando o Senhor em primeiro lugar. Não buscando o seu reino e a sua justiça. Não se renunciando. Não tomando a sua cruz diariamente. Intencionalmente. Quer ter razão. Quer ter vitória. Quer ter promessas. Quer ter bênçãos. Não quer sofrer. Não quer carregar a cruz. Não quer encarar o evangelismo. O evangelho para si nem para o próximo. Não quer dar bom testemunho. Não quer sofrer prejuízo. Não quer. Está rejeitando o que a palavra fala. Está rejeitando porque não gosta do que incomoda. Só que Deus está mexendo com a gente. Na nossa igreja, Deus está mexendo com a gente. Vai vir glória. Tinha glória na vida de Ananias e Safira? Não. Onde que tinha? Na igreja. Se a gente continuar o processo de pôr ordem na casa, nossa casa do coração, nossa casa comunitária, a glória vem. Realmente espero que cada um de vocês participe da glória. Porque hoje a gente não está vendo ninguém que está pecando morrendo. Mas a gente pode ver. Quando as trevas chegam diante da presença da glória, elas dissipam. Só que se a gente apagar a glória, as trevas crescem. E sem a luz da glória de Deus, as trevas são constantes e não são confrontadas. Elas ficam ali. Olha 1 Timóteo 5,24. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde, por causa do nível de glória. Os filhos de Eli, que estavam com pouca glória, pensavam que pelo julgamento não ter sido igualzinho aconteceu antes com Nadab e Abiú, que eles não seriam alvos do julgamento. Deus não está olhando para o que a gente está fazendo. Deus não puniu a gente, então está tudo certo, Ele sabe o que a gente faz. Mas julgamento adiado não é ausência de julgamento. Se Deus está demorando para trazer justiça sobre a nossa vida, talvez é porque a glória está baixa.
Talvez não é porque a gente está santo. Abre o olho. A nossa geração acabou com a glória. Tem pecado espalhado no meio do povo de Deus. Tem pecado espalhado no meio da liderança do povo de Deus. E é só você sair procurando, você vai achar. Pecados sexuais, pecados de ganância, pecados de doutrinas falsas. E por aí vai. E olha o que Pedrão disse lá. Pedro, hein? O cara da primeira chuva. Em 2 Pedro 2, primeiro versículo. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Salomão também chorou por causa disso lá em Eclesiastes 8:10. Vi perversos serem sepultados com honra. Frequentavam o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Mas depois, no versículo 12, ele afirmou a verdade. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Mesmo que alguém peque 100 vezes e viva longamente em pecado, pecando 100 vezes, aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Por que que as pessoas que temem a Deus têm uma situação melhor do que os que pecam e vivem longamente? Porque pecado adiado não é ausência de pecado. Julgamento adiado não é ausência de julgamento. Não é porque o cara não está sendo julgado agora que ele não vai ser. E quem teme, não será. Tiago 5:9, no finalzinho. O juiz está à porta. Ele está aí, ó, na sua nuca. Está sentadinho do seu lado, te abraçando. Está segurando na sua mão, te puxando para a cadeira de réu. Está batendo agora na sua mente. Está dando uns cutucõezinhos no seu coração. Ele está aí, ó, do seu ladinho. A porta. Chegou. O juiz vai chegar. Você já passou por dívida e recebeu um oficial de justiça? É horrível. Mas é só o oficial de justiça, não é o juiz. Imagina o juiz com a condenação na tua mão para te entregar, batendo na porta. Hebreus 10:30. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhe darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E o nosso versículo de novo, 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Isso foi escrito para crente, não é para o ímpio, pagão, pecador, é para nós.
Nossa geração está retirando a glória de Deus do nosso meio por falta de temor. Está irreverente. Romanos 1:23. É isso que nós fazemos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Nós fazemos isso. Nós curtimos filmes e séries de super-heróis que são animais. Nossas crianças sonham em ser o Homem-Aranha. Nós olhamos para pregadores famosos, profetas, e falamos que o cara é de Deus, é um grande homem, e idolatra a pessoa. Olhamos cantores famosos gospel e falamos: esse cara é bom, é técnico, é de Deus, tem um espírito, é inspirado, canta, compõe, toca, idolatra. Versículo 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Mas Deus no 18 diz: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. E olha a igreja como é que está? Desse jeito. 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você tem duas opções: ouvir a palavra verdadeira e deixar ela fazer parte da sua vida, para pôr ordem. E não é na ética que você ouve, é em Cristo, na palavra, no Espírito, na cruz, na ressurreição da identidade nova, no poder do Espírito, na graça. É assim que você ouve a palavra verdadeira. E aí você se submete a ela ou não. Essa é a sua escolha. Primeiro, ouvir e se submeter. Segunda é não ouvir ou não se submeter. Se você ouvir e se submeter, você vai pôr ordem na sua vida. No meio do caos, é caos ainda, mas ele vai entrando em ordem. Ou você não ouve e não põe ordem. Se você pôr ordem, a glória desce. Desce. Não é talvez desce, vai descer. Mas se você não pôr ordem, não vai ter glória. Se você pôr ordem e a glória descer, continua em ordem. Porque se você sujar de novo, vem julgamento. A gente faz isso com o filho. Você limpa a casa toda, o dia inteiro, suado, cansado. Aí vem o filho com o pé de barro. O que você faz? Condena. Acabei de arrumar essa porcaria, né? A mulher lá dos Incríveis, do Senhor Incrível, Mulher Elástica. Ele que falou, né? Eu tô cansado. Não, ela que falou: parece faxineira. Parece faxineira, a gente arruma. Tem que ficar arrumando toda hora? Deus vem e arruma igual a faxineira. Aí a gente vai e surge de novo. Idolatra de novo, peca de novo, abandona de novo, afasta a glória de novo. O que ele faz? Condena. Acabei de limpar. Está condenando? Não aceite sujeira aqui dentro. Eu estou aqui. Minha glória está aqui. Sujeira aqui não. Está escrito na minha lei: não toquem em nada impuro. Não me misturo com o pecado. Minha glória se manifestou porque você pôs ordem. Agora você está querendo tirar a ordem? Morreu. Essa é a sua primeira escolha. Encarar a glória e tudo que ela traz. Sua segunda escolha é não encarar a glória.
Você pode não ouvir a palavra verdadeira, não submeter a palavra verdadeira, não pôr ordem no seu caos, continuar vivendo na vida de esses filhos de Eli, do jeito que você quiser. Você vai viver até o último dia que Deus vai te dar. Vai demorar para receber o julgamento. Aqui não, aqui pode ser rápido. Aqui pode demorar. Aqui não tem glória. Aqui tem. Calcula aí o que você quer. Os dois vão encarar o tribunal de Cristo depois. Esse aqui, que manteve a ordem até o final, passou pelo tribunal de Cristo. Esse aqui vai parar lá. Escolhe o que você quer fazer da vida. Porque se você acha que sua vida é boa, você quer manter ela do jeito que está, desse jeito aqui, aquele que mantém a sua vida, a perderá. Mas se você perder a sua vida por causa daquele, você ganhará. Foi claro? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Tua Bíblia é cheia de palavras que nos geram temor. Só que muitas vezes nós não vamos lá para entender o que elas querem dizer. Muitas vezes a gente se envolve com coisas mundanas de uma forma tão intensa e tão longa, tão apaixonada, criando desejos egoístas e querem satisfação, e a gente não tem tempo, vontade, fome, nem sede de entender a sua palavra. Mas o Senhor tem dado isso, pelo menos quando a gente se reúne, e o Senhor tem um propósito para isso. O Senhor está dando essas palavras para que o Senhor possa levantar a gente como o remanescente da tua igreja, que está toda distorcida, está toda caída, está toda mundana e religiosa. Senhor, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, e nós queremos nos submeter a ela. Espírito Santo, capacita-nos na graça, derrama esse poder para a gente temer. O juiz está à porta, nós estamos nos últimos dias, e nós cremos que esse ajuste na nossa vida de fé começou mais de 3 anos atrás, de uma forma muito intensa, e está continuando, porque o Senhor vai derramar a sua glória. E nós cremos que a ordem que o Senhor deu para a sua igreja na primeira chuva, o Senhor está dando para a segunda. Esperem até receber poder do alto. E nós estamos aqui, Senhor, esperando, buscando, não estamos deitados, preguiçosos. Continuamos, Senhor, a nos purificar, passar lixa da graça no nosso pecado, queimando o nosso pecado com o fogo do Espírito. Um processo doloroso, intenso, profundo, incômodo, mas é porque nós te amamos e principalmente porque nós te tememos. E quem não pode estar aqui, Senhor, que vai ouvir essa mensagem depois, nós oramos para que essa mensagem entre com a mesma intensidade, que seja uma bênção tão intensa, num toque tão profundo da Tua palavra, na água purificadora do Teu reino, que a pessoa queira consertar a sua vida num temor renovado, como nós estamos fazendo hoje. Capacita-nos, Espírito. Nós pedimos mesmo perdão por tanta irreverência na nossa vida, por tanto tempo fazendo coisas religiosas e por não te amar do jeito certo, obedecendo e encarando o que o Senhor quiser. Nos perdoa, não somos covardes. Muitas vezes nós somos enganados pelo mundo, pela nossa carne e pelo diabo, mas a gente não vai ser mais. Nós vamos seguir perseverantemente, fazendo a Tua vontade cada vez mais, em nome de Jesus.
Amém?